Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre As Fives, uma série original Globoplay, que nada mais é do que o spin-off da Malhação Viva a Diferença que tá no ar agora, nesse período da pandemia, que a Globo inaugurou um horário ali de reprises. Então eles decidiram passar a Viva a Diferença ali para poder pegar o embalo e passar as Five ali logo em seguida. Mas para quem não acompanhou a história de Viva a Diferença, conta a história de 5 protagonistas, da Keila, da Ellen, da Tina, da Benê e da Lika. Eu gostei bastante da série. Eu acho que as personagens elas continuam as mesmas, assim, claro, mais amadurecidas, mas eu tenho algumas questões, assim, porque assim, Malhação Viva a Diferença foi uma das temporadas que eu acompanhei já faz algum tempo que eu não acompanho Malhação, mas eu assisti Viva a Diferença quando passou. Eu não acompanhei agora na reprise, mas na versão original eu assisti e eu gostei bastante. Só que assim, eu sou muito apegada à história original, porque em As Five a gente vê ali um foco muito grande nas protagonistas, mas eu sinto que eles desapegam muito da história que foi contada em Viva a Diferença. Porque assim, gente, eu senti falta de alguns personagens. Eu entendo que a vida das protagonistas mudaram. A gente tem uma passagem de tempo de 7 anos. Então o Tunico não é mais um bebê, as meninas não são tão imaturas como elas eram. Assim, pra mim fica um buraco muito grande na história. Por exemplo, no caso da Keila, porque a Keila, pra quem assistiu Malhação Viva a Diferença, ela engravidou na adolescência e ela tinha ali o apoio do pai dela, o Rony, para cuidar do filho dela. Ela tinha ajuda das meninas também, mas o pai dela estava sempre ali com ela. Ela tinha também o Tato, que era o namorado dela, que não era o pai do filho dela, mas ele se responsabilizou por ele. Ele assumiu a paternidade do filho dela, mesmo não sendo pai, e ele fazia de tudo pelo menino. Ele assumiu realmente o papel de pai. E a gente também tinha o Deco, que era o pai biológico do Tunico. Ele não era tão presente assim, mas ele queria fazer parte ali da vida do Tunico. E quando a gente vai assistir as Five, a Keila, ela tá sozinha cuidando do filho. Ela tá tendo que dar o jeito dela ali, ela tá tendo que levar o filho dela pro trabalho. Ela não tem quem cuide dele. Outra coisa que é bem estranha em as Five é que durante esse período de 7 anos as meninas ficaram sem se falar por 3 anos, e depois desses 3 anos elas se reúnem durante o enterro da mãe da Tina, e do nada o Tunico pode ficar na casa da Lika, pode ficar com a Benê. É como se elas tivessem ficado sem se falar por 3 anos e tivessem recuperado toda a amizade em 5 minutos, e todo mundo já estava pronto ali para ajudar a Keila a tomar conta do Tunico. Assim, eu entendo que talvez os atores não tivessem disponíveis ali para fazer parte da série, ou talvez essa não fosse a ideia mesmo, porque se a gente fosse abrir espaço para mais personagens, o foco não seria nas meninas. Mas eu senti falta dos personagens pelo menos serem mencionados. Mas a história se encaminhou assim de um jeito que a Keila tá sozinha e ferrada ali, tendo que se virar sozinha ali com o filho dela, como se ela nunca tivesse tido ajuda de ninguém para cuidar do filho dela, como se ela tivesse engravidado na adolescência e ter sido uma pessoa sozinha com o filho dela sempre. Foi muito isso que as Five passou, e eu acho que não foi tão fiel à ideia original, à história original ali que a gente viu, que ela não era tão sozinha, que além das meninas ela tinha mais apoio do que ela tinha ali na série. Eu senti muita falta disso, mas assim, eu gostei da história da Keila. Eu acho que a história da Keila, da Benê e da Lika e até a da Ellen fizeram bastante sentido ali na série. Eu acho que a única que não me agradou muito foi a história da Tina, mas eu vou falar disso um pouquinho mais lá na frente. Mas eu gostei bastante da história da Keila, dela tá tentando entrar num relacionamento, dela não tá se relacionando com ninguém há muito tempo, porque ela só cuida do filho dela. Mas eu gostei bastante ali da história dela com a Agroboy, ali com o Samuel, da maneira que eles se conheceram ali naquela confusão da festa, foi bem legal. Eu gostei bastante do personagem.
Eu não entendi muito bem por que que ele teve aquela crise ali no último episódio, nos últimos momentos da série, porque desde o início ele sempre foi um cara muito legal. Ele aceitou o filho dela de boa. Ele precisava ter uma implicância horrível ali com o Miguel, que é um personagem que eu gostei muito. Eu acho que foi um dos meus preferidos. Eu achei desnecessário pra caramba. Foi só uma coisa ali pra colocar um defeito no Samuel mesmo, mas eu acho que não precisava ter acontecido. Tava super legal com ele aceitando o filho dela, com eles iniciando alguma coisa ali, iniciando um relacionamento sério. Tava muito legal até aí. Aí ele teve aquela crise ali, eu fiquei meio sem entender. Eu espero que pra essa segunda temporada que já tá confirmada, eles tirem isso da história, porque meio que estragou com o personagem. Assim, gente, sobre a Ellen, eu senti que ela não saiu do lugar ali de Viva a Diferença, porque em Viva a Diferença ela também era muito focada ali nos estudos, em melhorar de vida. Ela não pensava muito em namoro, em meninos. Tanto é que eu acho que de todos os relacionamentos de Viva a Diferença, o da Ellen foi o que mais demorou ali pra acontecer. Eu só não entendo por que deles colocarem a Ellen tão interessada, tão focada nesse casamento, porque a Ellen nunca foi esse tipo de pessoa que se concentra em um relacionamento, que pensa em ter uma família, um casamento, filhos. Nunca foi o ponto principal ali da Ellen, o final ali da Ellen, totalmente concentrada no trabalho, em entregar a tese dela. Aquilo ali pra mim era a essência da Ellen mesmo. E a Benê, vamos falar da Benê, porque assim, das ligações com Viva a Diferença, a ligação da Benê foi a que mais me preocupou e foi a que mais me deixou triste, porque quando eu assisti Viva a Diferença, ela tinha ali um relacionamento com o Guto. A gente sabe que a Benê ela não tem facilidade em se relacionar com as pessoas, mas o Guto foi uma pessoa ali que ela conseguiu se aproximar, que ela conseguiu se abrir. O Guto entendeu ali toda a situação dela. Ele também não tinha essa facilidade em se relacionar. Eu entendo que em Viva a Diferença eles gostariam de colocar o Guto como um personagem homossexual, mas eu acho que os fãs do casal, do Guto e da Benê, eles venceram, né? Eles falaram mais alto e eles dois viraram um casal. Mas antes disso, eles tinham uma amizade muito legal. Na série, o Guto, ele se descobre gay e ele se separa ali da Benê depois de ter um relacionamento de 7 anos com ela. E ele some ali da história. Eu entendo que desde a Malhação eles gostariam de colocar o Guto como um personagem homossexual e eles fizeram isso em S5, mas eu não vou negar que eu fiquei decepcionada, que eu gostaria de ver os dois juntos. Mas é uma coisa assim que eu não entendo, que depois que o Guto falou ali pra Benê que ele era gay, ele sumiu da história e a gente sabe ali que eles trabalhavam juntos na igreja. Mesmo que eles não estivessem juntos, eu senti falta de ver o Guto ali. Parece que ele entrou ali na história só para colocar um ponto final na relação dele com a Benê e simplesmente sumiu da história. A Benê começou a ter um novo relacionamento ali com o vizinho dali, que o Nem. Eu gostei bastante, porque do mesmo jeito que o Guto tinha uma certa dificuldade em se relacionar com as pessoas, o Nem também tem essa dificuldade e ele se entende muito bem com a Benê. Gostei bastante da química dos dois, da amizade dos dois. E assim, gente, eu não entendo por que que as pessoas sempre classificam pessoas que não são extremamente simpáticas, extremamente carismáticas, como pessoas estranhas. E a Lika fala isso, que ele é estranho, que ele tem um jeito de psicopata. Ela chama ele de vampiro Edward, só porque ele não tá nesse padrão super popular, super comunicativo. Ele é considerado uma pessoa estranha e eu acho que não tem nada a ver. Pra mim o Ney ele é super legal e a gente não sabe como é que vai ficar essa segunda temporada para os dois, porque a gente viu ali no final da primeira temporada
que talvez a Benê e o Nen, eles entrem ali num trisal com aquele outro cara ali que a gente nem sabe quem que é. Mas a gente não sabe como é que isso vai funcionar, se vai funcionar. Mas a verdade é só uma: pra Benê, os relacionamentos eles são muito especiais e muito diferentes. E isso é muito legal de ver. Foge muito do comum que a gente vê em toda novela, em toda série, e isso é muito legal. Claro que nas séries a gente tem um pouco mais de liberdade. Talvez a gente encontre uma situação ali diferente como a da Benê, mas em novela é bem difícil de encontrar. Eu sinto que eles puderam se aprofundar muito mais do que eles fizeram em Malhação, porque em Malhação era tudo com muito cuidado, com muita calma. Então em As Five a gente pôde entrar um pouquinho mais na questão da sexualidade. Isso foi muito bom, com certeza isso foi o que mais se desconectou da Malhação. E a Lika, apesar de ter amadurecido, de ter crescido, pra mim ela continua a mesma. Ela continua a mesma maluquinha que pula de uma faculdade pra outra, de que não tem emprego, que é sustentada ali pela mãe dela. Ela não conseguia ficar em uma faculdade, ela estava sempre mudando de ideia. Ela não conseguia focar em nada, isso é muita cara da Lika. A gente vê todos os problemas do relacionamento dela com a Samantha. A gente vê também que a Lika não consegue se manter num relacionamento, ela tá sempre mudando, ela tá sempre com uma pessoa diferente na casa dela. A vida dela é literalmente uma bagunça. No final da primeira temporada, ela começa a colocar um pouco de ordem ali na vida dela. Ela consegue um emprego com a Samantha. Ela reata ali com a Samantha. A gente termina a primeira temporada ali com um pedido de casamento, que eu acho que não vai dar em nada, porque a Samantha, ela falou muito dessa questão da Lika ser inconstante. Então eu acho bem difícil desse casamento sair nessa segunda temporada. Talvez a Samantha aceite, mas eu acho que esse relacionamento ele vai se desenvolver mais na segunda temporada. Falando um pouquinho sobre a relação da Lika com as meninas, eu gosto bastante da ligação ali dela com a Benê, as duas terem se adaptado ali àquela situação de terem que morar juntas, porque as duas são extremamente diferentes e a Benê é extremamente sensível. Então acho assim muito legal a Lika ter entendido ali que ela precisava ceder e a Benê também entender que ela precisava aceitar um pouco daquele mundo ali da Lika e que as duas iam precisar se adaptar, entender um pouquinho a situação da outra ali, para elas poderem conviver juntas. Eu gostei bastante. Eu acho que ela deveria ter publicado ali o texto dela. Tudo bem que ela tava falando umas certas verdades ali sobre as amigas dela, mas eu acho, sinceramente, que ela não estava mentindo sobre nada do que ela estava falando ali no artigo dela, principalmente o que ela falou sobre a Tina. E sobre a Tina, eu sinto que eu me decepcionei bastante com a personagem. Na minha opinião, a Tina tá extremamente chata, tá extremamente implicante, principalmente com o Anderson. O Anderson, ele era o namorado dela ali em Viva a Diferença, ele retornou aqui pra série, eles estão casados há 7 anos e ela tá simplesmente insuportável com ele, implicando com ele todo momento. E eu acho, sinceramente, que ele estava tentando manter a relação. Acho que ele era a única pessoa ali lutando para manter a relação. E eu acho que ele ainda gosta dela. Eu acho que nessa segunda temporada eles vão tentar reconstruir a relação deles. Porque simplesmente, gente, eu não reconheci a Tina. Ela estava simplesmente muito chata, muito fútil, muito superficial. A trama dela foi uma trama de uma influencer ali que só estava preocupada com os seguidores, em ganhar seguidores. Essa era a grande preocupação dela, em fazer os stories dela. Essa era a história da Tina durante essa temporada. E a gente viu ali aquele surto ali no último episódio, porque isso meio que se virou contra ela, né? Porque ela foi pega ali numa mentira
E ela não teve nem a chance de se defender, nem a chance de mostrar o lado dela, da história. E ela acabou ali tendo que se desligar de todas as redes sociais dela, porque ela foi humilhada, ofendida nas redes sociais. Assim, com exceção da história da Tina, o resto eu gostei bastante, com essas observações que eu falei sobre os personagens que simplesmente desapareceram como se nunca tivessem existido. É isso, gente. Eu gostei muito de Viva a Diferença, então eu fui assistir as Fives com as expectativas lá em cima e eu não me decepcionei, eu gostei bastante. Mas a gente já tem a segunda temporada, eu acho que vai demorar bastante para ser gravada, porque a gente ainda tá num período de pandemia, vai demorar um pouco para as coisas se normalizarem. E quando se normalizarem, a Globo vai voltar com a sua programação inédita normal. Então eu acho que isso também pode atrasar essa segunda temporada. Então eu não faço ideia de quando a gente vai poder assistir a segunda temporada de As Fives. Mas como a primeira temporada demorou bastante para sair, eu acho que em 2, 3 anos talvez a gente consiga ver essa segunda temporada. Mas é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de As Fives. Se vocês também ficaram decepcionados ali com as mudanças de Viva a Diferença para as Fives. É isso, gente. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o like de vocês aqui nesse vídeo, porque isso é muito rápido, é muito fácil e vai me ajudar bastante. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!